você deve ter notado que no meio das câmeras, chegou aqui o ex-prefeito Roberto Cláudio, que já está por aqui. Bom dia, prefeito. Bom dia, Nonato. Prazer retornar. A rotina, o hábito ainda continua chamando você de prefeito. Nonato, um prazer grande. Carlos, um prazer. Prazer todo Bom nosso. dia a todos aí, viu? Estar aqui com o senhor também é um prazer que eu acho que divido com os ouvintes a oportunidade de conhecer sobre um pouco da sua vida. Como é que está a vida de ex-prefeito? Tá agora em adaptação de novo, né? Porque logo que eu saí da prefeitura, eu entrei num programa de pós-doutorado em economia. Eu era completamente ignorante no tema, né? Eu sou médico de formação e resolvi estudar, fui para São Paulo. Estou fazendo um programa ainda até dezembro de pós-doutorado na GV, mas estou desde setembro já de volta aqui. Então, estou online agora e escrevendo agora o trabalho final. Mas tem também uma outra coisa, parece que é mais tranquilo do que a vida no gabinete. Sim, é bem uma rotina bastante diferente. Mas além dessa vida de estudante que eu estou tendo agora esse ano, eu voltei para cá para também assumir algumas funções partidárias. Por exemplo? Eu sou o presidente do PDT municipal, a gente está organizando encontros do PDT tanto em Fortaleza como no interior do estado. Essa é uma oportunidade para a gente dialogar com a comunidade, ouvir e acolher ideias, sugestões, críticas, né? O exercício da militância que tem que ser feito, inclusive, e é normalmente melhor quando é feito antes do período eleitoral. E é isso que a gente também está fazendo, além dessa vida de estudante, de escritor. E que leitura e que aprendizado isso tudo lhe trouxe? Nonato, você... Em termos de partidário, o senhor falou que está... Da vida partidária, você está falando? Isso. Eu queria falar, se você me permitir um pouco, que tem muito a ver com você é um homem espiritualizado. Esses 8 meses em São Paulo servem para muita coisa para mim, sabe? Primeiro, para olhar para os 14 anos que eu vivi na vida pública. Né? Olhar à distância, olhar com um olhar crítico, sem emoção, sem paixão, refletindo sobre o que foi feito. Né? Mudou muito? Não mudei tanto, não. Eu acho que amadureci muito no exercício desses cargos e amadureci muito nessa reflexão. A gente, quando faz reflexões, a gente também pega o passado e traz um pouco para frente para dizer assim, isso aqui eu não gostei de ter feito. Teve algum exemplo assim? Sim, muita decisão que eu tomaria diferente, decisão administrativa. Dá um exemplo aí. Olha, um exemplo que eu contei, acho até aqui para você e alguma outra entrevista, né? Aquela grande polêmica do viaduto lá do Cocó e tal, né? Aquela era uma obra hoje que é uma vitória da cidade, ela é compreendida pela cidade como uma conquista em todas as dimensões, inclusive ambiental. A gente aumentou a cobertura vegetal, reduziu a emissão de carbono, mas a forma que foi feita foi uma forma em que a gestão, a administração, né, ela sobrepujou a política, né? Ela foi maior do que, ou ela diminuiu a importância do debate, do diálogo, né? Isso me fez crescer, né, à época, porque aprendi com o meu erro. Uma obra que poderia ter sido feita de forma mais rápida, muito mais dialogada, mas pela minha ansiedade de fazer, eu acabei, como se diz na linguagem popular, metendo os pés pela mão, querendo fazer rápido demais. E aí isso me trouxe Faria diferente. Faria politicamente diferente. Eu chamaria um debate público, eu ouviria as opiniões distintas, eu trataria de fazer um concurso de projetos, se surgissem ideias distintas, e ao final, talvez a obra tivesse sido feita exatamente igual, ou um pouco diferente, mas a população teria participado desse processo. Isso me trouxe, ao longo desses anos, né, aprendizados práticos, né? Eu me recordo de outra obra que eu comecei, que era uma creche no Janguruçu, lá no sítio São João. E a gente iniciou um lote de 82 creches, era uma coisa histórica para a cidade, e à noite me chegou notícia que lá no sítio São João a comunidade não queria que a creche fosse feita. E eu de manhã fui lá sem entender, achando que era cor da oposição, né? Mas é porque naquele terreno tinha um projeto social da própria comunidade, para jovens dependentes químicos, e para a comunidade aquele campo tinha um valor afetivo pelo projeto e porque era um espaço da comunidade. E aquilo me tocou. E por que não transformou e aproveitou a ideia? E isso virou uma areninha, o campo virou uma areninha, modificamos o projeto da creche e a comunidade venceu. Venceu porque me convenceu que governar está para além da tecnocracia, para além da boa técnica, do bom gerenciamento. Está muito mais também de ouvir está na o cidadão. Capacidade de ouvir, dialogar, interagir,
perder tempo, porque você ganha tempo em fazer isso, né? Colocar isso como uma prática de governo, para além dos bons projetos, das boas plantas, colocar as pessoas dentro delas. Isso aqui é uma mesa quase redonda. Então deixa eu colocar a Carla Moura na conversa também, senão ela vai dizer assim, Nonato, fala, e não deixa eu nem fazer uma perguntinha. Imagina. Roberto, prefeito. A mesa é oval, né, cara? É oval. É uma Quase mistura oval aqui. também. É oval, pronto. Descobrimos agora. Tem muita participação de ouvintes. Sempre que você participa aqui, os ouvintes também participam muito. E pergunta que já chegou aqui, que eu vou aproveitar até para antecipar, Nonato, em relação ao Réveillon de Fortaleza. Isso. O Réveillon de Fortaleza, na sua gestão, aí ganhou, né, ainda mais espaço em relação ao Brasil como um todo. Ficou aí em 2019, se eu não estiver enganado, entre os 4 destinos mais procurados em busca já desse Réveillon. E a gente está agora num processo de retomada, muita gente querendo comemorar, muitos setores ainda naquela dúvida. Qual a sua opinião em relação à realização do Réveillon aqui na nossa cidade agora? Todo mundo está querendo ver essa sua opinião. Eu acho, primeiro, que é compreensível e natural, depois de tanto tempo de isolamento, de obstrução do nosso cotidiano normal, ou anterior ao normal, né, a esse novo normal, que as pessoas queiram, com ansiedade, retomar as atividades que existiam antes. Boa parte delas foram retomadas, a economia está voltando ao normal, as atividades, principalmente essenciais, já voltaram todas, e há uma expectativa em relação ao setor de eventos. Ao mesmo tempo que a gente tem que compreender esse sentimento e ser sensível a ele, também a gente tem que enviar uma mensagem que o mais importante, o mais fundamental a esse momento é a gente continuar de forma responsável e conservadora o enfrentamento ao Covid-19. A vacinação é o nosso grande passaporte. Está acontecendo bem aqui em Fortaleza, tem tido resultados muito favoráveis graças à mobilização muito competente que a Prefeitura e o governo têm feito, mas ainda nós não chegamos à universalização da vacinação. Por essa razão, eu queria só registrar a responsabilidade do ato do prefeito Sarto, né, entendendo e sensibilizado com a necessidade da população, a expectativa de retornar aos eventos, mas, por outro lado, muito antenado às vozes das autoridades sanitárias, ele delegou ao Comitê de Enfrentamento ao Covid, esse é um ato de muita responsabilidade, né, a decisão de fazer ou não o evento e, se em sendo feito, sobre que condições vão ser autorizados os eventos de Réveillon. Até mesmo porque ele é médico também, ele é médico tem também. Essa visão. O próprio governador essa semana também manifestou uma preocupação em relação a isso. Não tenho dúvida que os comitês do governo e da prefeitura agirão com sensibilidade às expectativas da população, mas principalmente com muita responsabilidade com o que ainda é a prioridade com o enfrentamento ao Covid. Já que o senhor falou que quem governa precisa ter o olhar atento para dividir, dialogar, nós fizemos uma enquete aqui antes de ontem e a maioria da população se mostrou contrária à realização. Tendo em vista citações feitas, por exemplo, a Áustria fechou todo o comércio a partir de ontem, lockdown 100%. São Paulo aumentou o número de internamentos essa semana, a notícia está hoje na Folha de São Paulo, e isso cheira uma preocupação que parece evidente na maioria das pessoas, ou não? Sem dúvida. E a gente, como a gente assistiu a prognósticos equivocados nessa pandemia. Se ela trouxe um aprendizado, mesmo para os especialistas, é que nada pode ser definitivo, nenhuma conclusão pode ser definitiva. Grandes nomes da medicina brasileira, bem intencionados, erraram em quererem apresentar posições definitivas sobre algo novo. A humildade é a mais inteligente e sábia das posições nesses momentos quando a gente lida com desconhecido. E, infelizmente, o Covid, a despeito de estar sendo conhecido, ele não é, como outras viroses, plenamente conhecido ainda. Então é preciso muita humildade, principalmente responsabilidade nesses momentos. Quantas pessoas disseram que o isolamento não se via, né? Que tinha que ser imunidade de rebanho, depois que havia tratamento precoce. Gente boa no começo, que não era ideologia, era apenas tentando replicar o exemplo de outras viroses, mais ou menos semelhantes, as fórmulas de outras viroses ao Covid. E erraram ao fazer isso e ao se apresentarem com soluções ou conclusões definitivas. Por essa razão,
ainda surgindo essa nova preocupação agora em alguns cantos da Europa. É preciso muito recato, humildade e responsabilidade. Espero que não seja nada grave, que não seja uma outra onda, até creio que não seja, mas não custa a gente examinar os números, os dados com muito detalhe, ouvir especialistas, tentar entender o que está acontecendo nos lugares do mundo, para a gente não errar. Médico, cidadão ou político? Eu acho que eu sou o misto dos três hoje, não dá mais para eu me desvencilhar, né? Uhum. É uma única personalidade que mistura essas experiências, né? Pessoal, profissional e também agora, mais recentemente, política. Pois nós vamos misturar também as conversas, sair do médico e entrar no político. Como é que o senhor analisa a conjuntura política atual? A gente fala sucessão presidencial, que já tem tomado boa parte das articulações políticas. Ciro Gomes, que é do seu partido, se apresenta como candidato da chamada terceira via, mas não está conseguindo deslanchar. E ainda tem o Sérgio Moro, que já ultrapassou em termos de pesquisas iniciais como opção da terceira via. Qual é a sua avaliação? E o senhor tem falado de aprendizado, não, de articulações dentro do partido para melhorar, refinar cada vez mais a política do PDT. Ô Nonato, o Brasil vai mal, né? Assim, é inegável que o Brasil vai mal. Você estava falando aqui da inflação, agora eu peguei a última parte da fala de vocês sobre a inflação. Uma inflação que é produto de erros e omissões do governo federal. Assim, a gente tem agora um fenômeno inflacionário que é produzido por um câmbio, né, cada vez mais destrutivo. A nossa moeda está derretendo, né? Então, por um lado, os preços, boa parte deles hoje no Brasil, dependem do valor do dólar, porque a gente importa quase tudo. Então, boa parte é isso. E a outra parte é uma condução equivocada da política econômica do país, né? Isso vai produzindo, como resultado, um desemprego que beira hoje 14,5 milhões de pessoas, de famílias. O endividamento está batendo na porta de 70 milhões de brasileiros, né? A inflação corroendo o salário de quem ainda tem um privilégio de estar empregado. O poder aquisitivo, o poder de consumo hoje é muito menor do que do ano passado, com o mesmo dinheiro. Isso é inflação, é você ganhar a mesma coisa, mas valer muito menos do que você ganha. E a gente não ter saída, a gente não tem luz ao fim do túnel. Qual é o plano? Qual é o plano de retomada da economia brasileira? Paulo Guedes não deu certo? De jeito nenhum, é uma tragédia. E mais recentemente agora, com um conflito de interesse grave. Como é que alguém que é sonegador, assumido e explícito de imposto, pode ter moral de conduzir a economia, o destino da economia brasileira, né? Isso em qualquer lugar do mundo dava cadeia. Pois o cara lepre e fagueiro assume o crime de sonegação e diz que foi para fugir dos tributos e do fisco brasileiro e americano, porque a lei protege. Isso é um absurdo, assim, sem precedentes, né? Isso é o nível, né? Isso é o nível que a política brasileira chegou, né? E o pior, a única palavra que sai da boca... Eu vou lhe interromper. O senhor teria um nome para ocupar o Ministério da Economia do seu partido? Você tem alguma dúvida que eu tenho? Que eu tenho um sonho, né? Eu acho que seria um privilégio para o Brasil. Eu falei disso agora em Redenção. O Maurinho, eu fui agora estudar economia na GV, conheci grandes nomes da economia, nomes premiados que fundamentaram teorias que são citadas internacionalmente, como Bresser Pereira, né, e tantos outros. O Mauro, ele alia duas virtudes. Eu estava com o nome dele aqui. O Mauro Filho tem uma virtude que é um conhecimento teórico, tão profundo quanto boa parte desses grandes economistas brasileiros, mas com experiência prática, porque isso não é fácil, né, de lidar com o contraditório, de trabalhar num ambiente democrático, de traduzir e convencer uma ideia e transformá-la em realização. Então, o Mauro foi o cara que transformou o estado do Ceará na economia de maior equilíbrio fiscal, né? O Mauro participou dos governos do Tasso, do Lúcio, do Ciro, do Camilo, né? do Cid e do Camilo, né? Então, juntou uma experiência prática, para além de teórica, né? E principalmente em política fiscal única, né? E por isso mesmo muito capaz de eventualmente, né, ser o ministro da Economia que possa dar uma chacoalhada. Mas para ser o ministro da Economia é preciso também ter um presidente da República com a visão de país. A economia não está apartada da realidade social. As escolhas da política econômica são escolhas que têm repercussão social.
Por exemplo, tributar lucros, dividendos e heranças. Né? Isso é um ato de coragem, é um ato político, não é só um ato econômico. Isso foi da campanha do Ciro. Ciro. E continua sendo. Né? Isso é um ato de coragem para mexer nos alicerces da maior chagas do Brasil. Não que a corrupção não seja um grande problema brasileiro, mas não é o maior. O maior problema brasileiro é a desigualdade, é a concentração de privilégios e riquezas desde a fundação do Brasil, e nunca isso foi mexido, né, de forma estrutural, porque isso passa por modelo econômico, por política econômica, que terá até como repercussão política de redistribuição, política social, mas ou mexe nessa cadeia de privilégios, de concentração de poder, ou não há saída para isso. Eu queria só comentar a questão da pesquisa, Donato. A gente que é político e jornalista olha muito para a pesquisa de forma equivocada. A pesquisa, a esse momento, ela não retrata a pesquisa quantitativa, ela artificializa uma escolha. Se você fizer uma primeira... Explica bem para o público imaginar assim... Boa parte do Brasil... A coisa é enganosa? Não, não é enganosa. É o seguinte, é porque não é o tempo da escolha. Você provocar uma pergunta sobre uma escolha que não está no seu tempo de ser feita, né, você produz um resultado que não é falso, não é falso na perspectiva, que não é produzido, não é artificial, não é manipulado, mas ele não é real. É só olhar as pesquisas o ano antes da eleição e o que aconteceu nas eleições sempre erram. Não é que a pesquisa erra, é porque o povo muda. Hoje, o que é que está na cabeça de qualquer brasileiro? Quase 70% rejeitam o atual presidente. Na cabeça do Brasil, existem duas referências. O atual presidente, que está rejeitado por quase 70% do Brasil, e o ex-presidente, né, que saiu bem avaliado da última vez que foi presidente, mas e que tem algum registro de boa memória para parte da população. Na cabeça do povo, há um dualismo que não será o dualismo que vai ser apresentado como o cenário eleitoral da próxima eleição. Hoje, a maior parte do Brasil, mais de 50%, quer uma candidatura que não seja, que nem represente o passado nem o presente, mas que pense o futuro, que saia dessa dualidade. É esse tipo de informação que interessa a esse momento. Porque a esse tempo é natural, se você for perguntado, que quem não gosta do Lula, indique logo o Bolsonaro. Quem não gosta do Bolsonaro, indique logo o Lula, porque essas são as duas referências que estão na cabeça do povo. Não há cenário eleitoral colocado. Estão na vitrine, vamos dizer assim. E agora, se você perguntar o que é que você quer? Você quer um candidato novo, que saia dessa polaridade, ou você quer manter uma escolha dentro dessa polaridade? Mais da metade quer um candidato que saia dessa polaridade. Né? O Sérgio Moro, que você falou, já visitou a casa dos 18%, 20%. Apareceu numa pesquisa agora com menos de 11%. Então está em queda, na verdade. Está em queda. Né? Então a nossa grande esperança é que a candidatura do Ciro, e a pré-candidatura dele, não é candidatura ainda, né, só depois da convenção, possa representar um sopro de afirmação. Não haverá saída para o país se a escolha for a da negação. A gente escolher alguém para negar o outro, né? Porque a gente vai manter esse mesmo ambiente de hostilidade. O Brasil tem que se reconciliar, tem que buscar algum nível de convergência, de união em torno de um propósito, de um projeto, de uma visão. Então, eu imagino, tenho muita fé e esperança que o Ciro possa ser a afirmação e a reconciliação do país fora da polaridade, inclusive chamando parte daqueles que estão votando contrariamente, de forma generosa, para um grande projeto nacional, que, como eu disse, possa buscar o amor, o respeito, a tolerância como instrumentos para que o Brasil possa buscar, de novo, um nível de respeitabilidade internacional que já teve no passado. A impressão que, pelo que a gente está ouvindo do senhor, é de que essa balança tem dois pratos, mas nesse momento o peso não é conciliável com o desejo do cidadão. O desejo, ele mais do que nome, ele deseja uma mudança do conceito estrutural da política que vem sendo aplicada. Eu acho que a primeira que o cidadão quer é melhorar a vida dele. Isso. É o número um. A primeira coisa, é emprego, é comer melhor, tem gente passando fome no Brasil. Saúde, educação. São 43 milhões de brasileiros hoje. Eu fiquei assustado, vi esse dado outra vez, um resultado da GV. 43 estão comendo menos calorias do que deveriam. Isso já é uma subnutrição diária.
19 milhões em fome. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Não é mole. Então, assim, o que o povo quer primeiro é resolver o seu problema. E isso passa por economia, decisão política. Às vezes os políticos, eu não estou generalizando, também querem resolver o seu deles problema. Sim, infelizmente. E tá aí, isso é um exemplo disso. Temos um presidente que não saiu do palanque até agora. Né? Assim, você perguntar qual é a política de educação básica, qual é a política para acesso ao ensino superior para os filhos de famílias pobres, qual é a política de habitação e saneamento, qual é a política de saúde pós-Covid, porque vai ter uma demanda de cirurgia, exames represados, pacientes crônicos que perderam o contato com seus médicos. Qual é a política pública que está sendo discutida no país hoje? Né? Porque quando se pensa só no projeto de poder e se esquece que a arte de governar é uma arte que primeiro demanda generosidade dos vitoriosos com os derrotados, o primeiro ato do bom governo é reconciliar o povo. Acabou a eleição, é dar a mão amiga, agradecer os amigos, a mão amiga para os derrotados e pedir compreensão, paciência e tempo para governar, que é o que interessa ao povo. Houve uma opção pelo não governo. É um apagão de Estado, um apagão de ideias, né, e uma opção por um não governo, né, e o alimento, a hostilidade sendo forjada como linguagem da política. Dividindo o país. A negação de novo, né? Então, assim, imagino que a preocupação número 1 do povo é resolver os seus problemas, que não estão sendo resolvidos. E a segunda, como consequência disso, é a sabedoria popular que brigando, assim, entrar um presidente com o outro lado com raiva, brigando, e aí o Congresso dando trabalho, as forças da imprensa chateadas e tal, um ambiente de hostilidade montado, não vai para frente. Então também há uma sabedoria popular que é preciso resolver o problema, mas o caminho para resolver esse problema é um governo que governe, que esqueça um pouco as pelejas políticas, as diferenças políticas e trate de unir as pessoas em torno de um propósito, de uma ideia que é ajudar a vida do irmão brasileiro, que está dura, está difícil. Nonato, Okay. doutor, aproveitando ainda nesse assunto, um gancho também que as pessoas buscam muito e se fala muito sempre que sai uma nova pesquisa é em relação da busca pelo novo. Você acha que com todo o histórico que tem o Ciro, ele conseguiria ainda representar esse novo ou ainda traria essa imagem dessa política de embate, né? Porque a gente sabe que o histórico tem isso. Cara, não é nem um novo. Eu fizemos pesquisa para a campanha agora do Sarto recentemente, e o cenário está muito parecido ainda. Não é nem que as pessoas queiram o novo como nome novo e um outsider da política, não é isso. As virtudes, nesse caso, as pessoas querem alguém que saia da confusão. Alguém que não esteja no meio... O Ciro seria essa pessoa? Não, claro, o Ciro está propondo o quê? Uma reconciliação para o país. O Ciro não quer ser parte de um conflito, né, de polos, né, que não vai ajudar a gente a se reconciliar. Ele quer sair dessa polarização. Né? Mas o mais importante, viu, Carla, é que as virtudes que as pessoas estão esperando nesse momento envolvem experiência política. O Bolsonaro foi, para muitos que votaram nele, ele representava esse novo outsider, que não era outsider de coisa nenhuma, né? Mas ele se apresentou como isso, né? E decepcionou boa parte do eleitorado dele, era grande parte, já abandonou o Bolsonaro. E o que as pessoas estão querendo agora é a capacidade de governar. É a experiência política, a experiência administrativa, é você saber lidar com situações de conflito e saber tomar decisões corretas. Né? As pessoas estão buscando o bom governante. É isso, essa virtude ou a capacidade de sê-lo, né? É isso que as pessoas estão buscando nesse momento. E o Ciro tem uma história aí, melhor prefeito do Brasil, governador mais bem avaliado do Brasil, ministro da Fazenda na época do Real, né? E sai de uma discussão que não vai construir, que é dessa negação um do outro. Acho que é importante se afirmar, até para ser criticado, com um plano, com um projeto. É isso que o Ciro tem feito, apresentado suas ideias para a crítica do Brasil. Eu vou pedir um intervalinho bem rápido para a gente dividir as conversas, mas já vou deixar no ar a história em relação também ao governo do Estado. A gente está falando de presidentes. O PDT vai realizar prévias para eleger o nome da sucessão estadual. A gente ouve falar... disputa de Mauro, o senhor falou Mauro, tem Isolda, tem o presidente da Assembleia, todos em busca também nesse momento, de nomear-se como candidatáveis ao cargo.
tem o senhor, que está realmente é o mais citado. O PDT vai realizar prévias para eleger o nome da associação estadual. A gente ouve falar do seu nome, do Mauro. O presidente da Assembleia está andando pelo interior também. Não sei se é para também fazer-se conhecido. Até Isolda Sela. Quem mais? Donato, vamos aqui responder por partes, né? Uhum. Primeiro, não há nenhuma definição do partido ainda em relação a realizar prévias, né? Mas como é que é escolhido? Pronto. A gente está fazendo o seguinte, por decisão do nosso presidente André Figueiredo, também sob liderança do senador Cid, o PDT está fazendo encontros regionais. Um ano antes da eleição, a gente já teve em 6 regiões do estado. Reuniões abertas com a participação de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças partidárias, em que a gente estabelece uma dinâmica e as bases falam a respeito do cenário local da política, a respeito do que pensam do presente do Ceará e do futuro, a respeito da candidatura nacional do PDT, e a gente está colhendo os sentimentos, né? Não há ainda a definição da dinâmica de escolha do candidato, que deve ficar mais para frente. Mas o mais importante é a gente estabelecer essa prática um ano antes, quando a razão está maior do que a emoção, quando a gente consegue pensar de forma mais construtiva, mais crítica. Há um ano já. Há um ano, pois é. Mas a gente, no próximo ano, a partir de abril, você concorda, a gente conhece a política, né? As emoções começam a aflorar, né? E quando a emoção cresce demais, a gente acaba deixando menos espaço para a razão. E ou a gente ouve, acolhe sugestão, interpreta o sentimento das regiões, ouve as expectativas, o que se imagina, ou a gente não vai ter tempo de fazer isso depois. Então a gente está vivendo essa etapa agora. Como você disse, o PDT tem um bom problema. Nós temos vários nomes qualificados. Eu fiz aqui um registro da competência do Mauro Filho, e temos a Isolda. A Isolda é a mulher que transformou a educação do Ceará, de Sobral e do Ceará. Estava aqui um jornalista da The Economist, entrevistando a Isolda ontem. Virou uma referência internacional pela competência dela, nossa vice-governadora. Temos o Evandro, que é um quadro super talentoso, que uniu a Assembleia, que tem juventude, tem capacidade de entrega e é um cara muito querido da classe política e da população. Se você fosse o apontado, quem desses você chamaria para vice-governador? eu não tenho esse poder, não. Acho que eu acho que todos você eles escolheria um desses nomes que tenham essa capacidade. Todos eles têm virtudes e nós temos virtudes complementares, mas temos coisas em comum. Até digo que a gente sabe que está do lado certo. A gente olha para os nossos amigos e olha para alguns dos nossos adversários, identifica diferenças com os nossos adversários e afinidades com os amigos. Tem um lado adversário que é preciso levar em conta. Exatamente. E assim, é aí que a gente acha que está do lado certo. É quando a gente vê muito mais afinidade com quem está perto da gente do que com quem está longe. Mas acho que a maior discussão a esse momento, Nato, que não é do candidato, ainda da candidatura, é o que uma eventual candidatura do PDT vai representar. O primeiro é representar o legado de uma aliança política. Tivemos governos do Cid, 8 anos, agora 8 do Camilo, e tivemos transformações importantes na educação, 82 e 100 escolas, no equilíbrio fiscal do Ceará, nos investimentos públicos em diversas áreas, viramos uma referência de governança pública no Brasil, né? E é isso que vai estar em jogo, é a continuidade desse legado. O Camilo agora é o governador mais bem avaliado do Brasil. Isso não cai do céu. Isso é produto de uma aliança administrativa e de liderança pessoal dele, de capacidade de trabalho. E é isso que vai estar em jogo na eleição. É a sucessão do Camilo, é o futuro disso. Isso é a primeira coisa. Já vou terminar. E o segundo é apresentar uma aliança e um grupo e uma candidatura que tenha demonstrado capacidade de resolver problemas, capacidade de fazer. Qual é o peso de uma pesquisa encomendada pelo partido para ver como se comporta o eleitor em relação a esses nomes? Sempre teve um peso importante, né? Historicamente, em todas as eleições. Eu vou saltar aqui o muro. Como é que estão as pesquisas? Eu não tenho informações, Donato, de números de pesquisa
de pelo menos 7 meses para cá. Então, meus números não estão atualizados, né? E assim, não tenho essa informação, mas obviamente que sim. Acho que o nível de respeitabilidade, de lembrança que a população tem, ou de credibilidade de uma candidatura, é um elemento importante. Não é o único elemento, mas é sempre um elemento importante a ser O considerado. senhor falou dos adversários, dos possíveis candidatos da oposição. Qual aquele que o senhor considera mais forte? Eu acho que só tem um apresentado até agora. Eu acho que o único candidato apresentado até agora é o Wagner, né, que foi o candidato que eu enfrentei em Fortaleza na minha reeleição, que o Sarto enfrentou agora também mais recentemente, e que, de alguma maneira, incorpora, né, o bolsonarismo aqui em Fortaleza, né? Os mesmos valores, os mesmos apoiadores, ou grande parte deles, né? Os mesmos valores ideológicos, né? São a própria condução do mandato do Wagner é muito alinhada ao governo do Bolsonaro em Brasília. Então tem um espaço aqui de representação que é esse espaço do bolsonarismo, né? E ele até agora é o único candidato que se apresentou a população cearense como pré-candidato da oposição. Aproveitando nisso, a gente sabe que quando a eleição vai chegando perto, todas as questões, as críticas envolvendo os adversários vão também ganhando ainda mais espaço. A gente tem aqui, por exemplo, em Fortaleza, os ouvintes até citaram aqui aquela questão do hospital de campanha, os respiradores. A gente sabe que isso vai voltar à tona durante Sem as dúvida. eleições. Como é que você recebe isso? Eu vejo com muita tranquilidade, sabe, Carla? Porque quando a gente tem a consciência tranquila de que a gente trabalhou para poder ajudar a população, salvar quem precisa, ofertar leitos e tal, e fazer isso de forma transparente, com os órgãos de controle do nosso lado, né, não há nenhuma reação que não seja da tranquilidade, da consciência com o que foi feito. Muito pior seria eu estar aqui pagando a conta das minhas omissões, de não ter agido, de não ter feito, de não ter construído leito, não ter adquirido equipamentos, né? Porque boa parte desses críticos são aqueles que tentaram invadir os hospitais públicos. São os bolsonaristas mais radicais que optaram pela cloroquina, que defenderam a não vacinação, que atacaram os hospitais de campanha, né, que são contra o isolamento social. Os mesmos que apoiam as atitudes genocidas, que geraram mortes, são aqueles que criticam o que a gente fez. Então vamos colocar a população para julgar quem fez a coisa certa. Se o isolamento social, os hospitais de campanha, se as compras em regime de urgência de equipamentos, a contratação emergencial de profissionais foi certo ou foi errado, né? Se a condução no caminho de salvar vidas foi mais importante para a população do que a crítica distante, ideologizada sobre as ações do governo estadual e do governo municipal que tentavam enfrentar com suor e trabalho, né, a dureza da Covid-19. Essa turma, né, que agora não, desde sempre tem apontado o dedo, como eu disse, não fez absolutamente nada pelo povo cearense na Covid. É só perguntar quantos reais esses vereadores, deputados estaduais, federais ou mesmo o senador colocou para ajudar aqui a população do Ceará de Fortaleza. Qual foi a ação mobilizada pela tropa de choque do Bolsonaro aqui no Ceará para nos ajudar, para ajudar quem passou dificuldade, né? Então esse debate eu estou não só pronto, mas estou doido para fazê-lo, independente de quem venha a ser o candidato. Eu quero contribuir para a população abrir os olhos e enxergar aonde está o interesse público, com quem está a defesa real, genuína do interesse da população. Deixa eu entrelaçar mais ainda os assuntos. Um dos nós, já estou entrelaçando, um dos nós da sucessão aqui no Estado, com certeza, é manter a aliança com o PT. O senhor já conversou com o governador Camilo sobre o consenso, se tem uma saída desse impasse, se ele vai apoiar o nome do PDT ou o candidato do PT à presidência? Não conversei ainda politicamente com o governador Camilo Santana, mas ouvi já entrevistas dele no sentido de fazer todo o esforço possível e necessário, também ouvi do senador Cid, do André Figueiredo, no sentido de manter essa aliança no estado do Ceará. A manutenção dela, Nonato, ela é um meio, não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento político para poder apoiar ações administrativas. É essa aliança que tem produzido muitas inovações em políticas públicas, né? Nós aqui, prefeitura e governo, podemos produzir aqui recentemente o hub aéreo,
né? O hub aeroportuário, o hub tecnológico, né? São essas parcerias administrativas e políticas que permitiram que Fortaleza hoje tivesse 52% das matrículas em tempo integral, a primeira capital do Brasil em tempo integral, que a gente tivesse duplicado as vagas de creche aqui em Fortaleza. Então, essa aliança tem produzido resultados administrativos para a população, que é o que interessa, ao final das contas, muito positivos e bem avaliados. Eu estou falando aqui, pensando aqui em fidelidade partidária. Se o Camilo vai por Palanque com Ciro, ou se num encontro aqui ele vai com o Lula. E se em relação também ao governo, se o PT anunciar um candidato, com quem ele ficaria? Eu sei que só o próprio Camilo pode responder exatamente isso, né? Mas olha, essa coisa de um palanque aqui estadual que tenha 2 palanques nacionais, já aconteceu, né? Aconteceu mais de uma vez, aconteceu agora, há 4 anos, né? A gente tinha uma aliança em que o Camilo era candidato ao governo pelo PT, né? O Cid candidato ao Senado pelo PDT, e a Isolda vice pelo PDT, e a gente tinha um palanque único aqui no estado. O PT fazia a campanha do então candidato Haddad e o PDT fez a campanha do nosso candidato, que foi o Ciro aqui. Então, isso já aconteceu outras vezes na política cearense. Você tem uma pergunta e o mais final, importante é a gente não perder finais. de vista o Ceará. O Ceará e os cearenses são a grande missão e é o que nos move a todos, né? Que realmente entendemos a importância de uma aliança política para fins administrativos e para poder apoiar as ações para o povo mesmo, para a comunidade. 2 perguntas rapidez, pergunta rápida e resposta também. Isso é para mim, né, Carla? A primeira, rapidinha. Top 3 de assuntos que não podem faltar nos debates do ano que vem, a nível nacional e local. Eu acho que todas as eleições de todos os governos dos estados vão lidar com 3 questões. Uma, a economia, né, a retomada do emprego e da renda. Uma segunda, o enfrentamento à fome, à escassez, à carestia, que está já chegando aí na ponta das comunidades. E uma terceira, o sistema de saúde pós-Covid. Tem uma demanda emergencial, que serão os pacientes crônicos que perderam o segmento, e a outra serão as cirurgias e exames que foram represadas porque não foram feitos, até por segurança sanitária. E uma quarta, se você me permite, a reposição do conteúdo escolar. Crianças não só que não tiveram acesso ao conteúdo, mas que por falta de contato com a escola, perderam o conteúdo que já tinham adquirido. E esses 4 fenômenos são fenômenos nacionais que estarão sendo pauta de todos os debates nacionais e estaduais no Brasil em próximo ano. A minha pergunta final é, durante essas férias sabáticas, fora da política, eu andei lendo artigos seus, que o senhor publicou na imprensa, e sinto que há uma preocupação sua com o destino do país, isso foi evidenciado agora na sua participação. É um olhar político ou é a dimensão de cidadão comum a todos nós? Eu acho que as 3 coisas de novo, Nonato, mas fundamentalmente cidadania. Até porque uma gestão municipal, uma gestão estadual, não estão jamais apartadas do que acontece no Brasil. E se o Brasil e a política vai bem, ela é um imã que chama tudo de bom. Se é um governo que paga as contas em dia, que está equilibrado, que é respeitado popularmente, que conduz políticas públicas corretas, ele é olhado pelos investidores daqui e de fora. Ele acaba trazendo, ele tem um efeito de puxar as coisas para cima. Do mesmo jeito que um governo ruim e a política ruim, ela afunda o país. Então, a gente só faz sentido discutir o Estado, Fortaleza, os municípios cearenses no contexto, né, de um Brasil que possa muito mais, né, que nos dê orgulho, que possa acolher com solidariedade os irmãos que têm passado dificuldade, que possam, por essa razão, ter respeitabilidade fora do país, que possa atrair a boa atenção e não a má atenção e crítica do mundo. Ok, a gente está chegando aqui ao final desse encontro, desejando realmente um bom trabalho, uma boa luta, que realmente vai ter uma luta, mas que, acima de tudo, que haja esse espírito de concidadania, que eu vou chamar de você agora. É você mesmo. Estou mais velho que você. Que você demonstrou hoje aqui. Um grande abraço. Obrigado, Donato. Obrigado, Carlos. Um privilégio. Estava com saudade daqui, viu? Muito bom. E foi mais leve, porque quando eu vim como prefeito era só cobrança, viu? Um abraço. Valeu, abração, Donato. Obrigado aos ouvintes também que mandaram perguntas.